Você está pagando aluguel há quanto tempo? 3 anos? 5? 10? E agora responde outra. Quanto do seu salário vai embora todo mês só para ter um teto? 30%? 40%? Mais? Agora a pergunta que dói. Você sente que está andando para frente ou só segurando o peso? Porque tem uma sensação que ninguém gosta de admitir em voz alta. Você está jogando dinheiro fora. Não porque você é irresponsável, mas porque o aluguel subiu, o salário parou e a casa própria virou miragem. E o pior, todo conselho que você ouve parece feito para outra realidade. É só poupar, é só investir, é só ter disciplina. Só que você já faz tudo isso e continua na mesma. Então, o que está acontecendo com quem paga aluguel no Brasil? Esse vídeo vai te mostrar exatamente o que mudou no jogo da moradia, porque você não está perdendo por incompetência, e o que dá para fazer com lucidez nesse novo tabuleiro. Sem romantizar, sem prometer salvação, só clareza. Vamos começar aqui. A ideia de moradia no Brasil estava embutida em um contrato social implícito. Esse contrato era simples. Você estuda, você arruma emprego, você trabalha com carteira assinada, você poupa, você financia ou compra uma casa. E essa casa virava o principal ativo da sua vida: segurança, patrimônio, identidade. Não era luxo, era o básico da vida adulta responsável. Ter casa própria era o piso, não o teto. Repara nisso. Era esperado que uma pessoa comum, com salário mediano, conseguisse comprar casa em 10, 15 anos de trabalho estável. Não precisava ser rico, precisava ser correto. Agora, olha a realidade de 2025. O aluguel de um apartamento simples em qualquer capital do Brasil custa entre 40% e 60% do salário mediano. O preço do metro quadrado subiu mais rápido do que a inflação, mais rápido do que o salário, mais rápido do que qualquer investimento seguro que você poderia fazer. E o financiamento? Mesmo com juros baixos, quando há, a prestação de uma casa própria virou impagável para quem ganha até 5 salários mínimos. Traduzindo, o contrato quebrou. A promessa de que trabalhar certo leva a casa própria virou mentira estrutural. E o que acontece quando você cumpre sua parte, mas o sistema não entrega a dele? Você vira a pessoa que paga aluguel por 15 anos e não tem nada no nome. Você vira a pessoa que poupa 10% do salário, mas a inflação de aluguel come esse esforço. Você vira a pessoa que fez tudo o que mandaram e ainda assim está sem chão. E aí vem a humilhação silenciosa, a culpa. Porque a narrativa oficial ainda repete: é só se planejar. Mas planejar o quê se o jogo mudou e ninguém avisou? Então, antes de qualquer estratégia, você precisa entender o que aconteceu com o mercado de moradia no Brasil. Porque a raiva que você sente não é irracional, é a resposta correta a um sistema que virou contra você. Para compreender essa transformação, é necessário entender que o mercado de moradia no Brasil mudou de natureza. Antes, imóvel era bem de uso, você comprava para morar. Hoje, imóvel virou ativo financeiro, você compra para rentabilizar. E quando moradia vira investimento, quem só quer morar perde o jogo. A primeira causa dessa transformação foi a financiarização da moradia. A partir dos anos 2000, o mercado imobiliário no Brasil foi integrado ao sistema financeiro global. Fundos de investimento, fundos imobiliários, grandes construtoras de capital aberto. O que isso significa? Significa que agora, imóvel compete com ação, com título, com dólar. E o retorno esperado de um imóvel deixou de ser ter onde morar e virou bater a Selic. Quando isso acontece, o preço do imóvel não reflete mais o valor de uso, quanto custa construir mais a terra. Ele reflete o valor de troca, quanto alguém está disposto a pagar para rentabilizar. A segunda causa foi a expansão do crédito imobiliário, que foi passageira. Entre 2009 e 2015, o Brasil viveu um ciclo de crédito farto e juros baixos. Muita gente conseguiu financiar, muita gente comprou. Só que esse crédito não era sustentável. Ele dependia de crescimento econômico, de política pública forte como o Minha Casa Minha Vida e de estabilidade. Quando a economia desacelerou e o juro subiu, o crédito sumiu. E quem ficou com os imóveis? Investidores, fundos, quem já tinha capital. A terceira causa foi o aluguel, como modelo rentista estrutural. Com a impossibilidade de compra, milhões de brasileiros viraram locatários permanentes. E aí, o aluguel deixou de ser transição e virou destino. Agora repara na armadilha. Quanto mais gente obrigada a alugar, mais forte fica o poder de barganha do locador. E o locador sabe disso. Ele sabe que você não tem alternativa. Então ele aumenta o aluguel acima da inflação. Ele exige mais garantias. Ele escolhe melhor. E você aceita, porque não tem para onde ir. A quarta causa foi a terra como ativo escasso em grandes centros. Nas capitais, o terreno urbano virou raridade absoluta. E escassez artificial infla preço. Quando o metro quadrado em São Paulo sobe 300% em 10 anos, não é porque a cidade cresceu 300%, é porque a terra virou reserva de valor. E quando isso acontece, morar perto do trabalho vira privilégio de classe. O resultado final é que o mercado imobiliário brasileiro hoje é um sistema rentista.
onde poucos donos extraem renda permanente de milhões de locatários sem alternativa. E você, que paga aluguel, não está perdendo por falta de esforço. Você está pagando pedágio para viver em um mercado que não foi feito para você morar, foi feito para alguém lucrar com você. Agora vamos desmontar 3 ideias que todo mundo repete, mas que não explicam a realidade de quem paga aluguel hoje. A primeira ideia é: aluguel é desperdício, casa própria é investimento. Essa frase é repetida como verdade absoluta, mas ela nasceu em outro contexto. Ela fazia sentido quando o preço da casa era 3 a 5 vezes o salário anual. Hoje é 10 a 20 vezes. Quando o financiamento tinha juros acessíveis e prazo real. Quando a valorização do imóvel era constante. Hoje, comprar casa pode ser a pior decisão financeira da sua vida, dependendo do contexto. Por quê? Porque se você compra um imóvel financiado a juros altos por 30 anos em uma cidade sem valorização, você vai pagar 2 a 3 vezes o valor do imóvel em juros. E se você precisar vender antes de quitar, vai vender com prejuízo. Enquanto isso, se você alugasse e investisse a diferença entre prestação e aluguel em renda fixa ou fundos imobiliários, poderia ter mais patrimônio ao fim de 10 anos do que ter comprado o imóvel. Isso não é achismo, é matemática, mas ninguém fala disso, porque moralmente, alugar é de perdedor. A segunda ideia é: se você ainda paga aluguel, é porque não se esforçou o suficiente. Essa é a narrativa da culpa individual, e ela ignora completamente a mudança estrutural. Nos anos 90 e 2000, era possível juntar entrada para casa própria em 3 a 5 anos de trabalho mediano. Hoje, mesmo juntando 20% do salário por mês, você levaria 15 a 25 anos só para dar entrada em um apartamento simples. E isso supondo que o preço não suba enquanto você junta. Repara na armadilha. Enquanto você junta, o aluguel sobe. A inflação corrói. O preço do imóvel sobe mais rápido que sua poupança. Você está correndo em esteira. E aí vem alguém e diz: é só ter disciplina. Mas disciplina não muda incentivo estrutural. A terceira ideia é só investir a diferença entre aluguel e financiamento. Esse é o conselho do mercado financeiro, e ele tem mérito em alguns casos. Mas ele ignora o custo psicológico e social de nunca ter casa. Ele ignora que você vai pagar aluguel subindo para sempre. Ele ignora que aos 50 anos você ainda vai estar sem patrimônio físico. E ele ignora que na prática, quem paga aluguel não tem diferença para investir, porque o aluguel já comeu o salário. Traduzindo os 3 incentivos perversos: comprar casa virou inviável para a maioria, alugar virou permanente, não transição, e ainda assim a culpa cai em você. Essa é a armadilha. Então vamos reorganizar sua identidade. Se você está pagando aluguel há anos e sente que não está avançando, você não é irresponsável. Você está jogando um jogo cujas regras mudaram sem aviso. E entender isso não é vitimismo, é lucidez. Porque a partir do momento em que você para de se culpar, você pode começar a jogar estrategicamente. Primeiro, validação moral. Você não está fazendo nada errado ao pagar aluguel. Você está respondendo a incentivos reais. E o fato de você se sentir frustrado é a reação correta a um sistema que virou contra você. Aceita essa validação, você não está louco. Segundo, reenquadramento de identidade. Você não é o cara que não conseguiu comprar casa. Você é o estrategista que entende que moradia virou ativo rentista e está escolhendo como jogar nesse tabuleiro. Isso muda tudo. Porque agora você para de se comparar com a geração dos seus pais, que jogou outro jogo, e começa a construir critérios próprios de sucesso. Terceiro, decisão com critério, não com desespero. A partir de agora, toda decisão sobre moradia precisa responder 3 perguntas. Isso melhora a minha vida hoje? Isso constrói patrimônio real, não simbólico? Isso preserva a minha liberdade futura? Se a resposta for não para as 3, você não deve fazer. Mesmo que todo mundo diga que casa própria é sonho. Porque sonho que te prende não é sonho, é armadilha. Agora vamos ao que dá para fazer. Sem promessa fácil, sem fórmula mágica, só estratégia honesta. A primeira estratégia é aceitar o aluguel como escolha estratégica, não como fracasso. Se você mora em capital, trabalha presencial e o custo de deslocamento é alto, alugar perto do trabalho pode ser a decisão mais inteligente da sua vida. Por quê? Porque você economiza 2 a 3 horas de deslocamento por dia. Você tem mais tempo para estudar, para trabalhar extra, para descansar. Você tem mais qualidade de vida, e qualidade de vida é patrimônio. Agora, se você vai aceitar o aluguel como estratégia, você precisa fazer 2 coisas. Primeiro, negociar aluguel com lucidez. Aluguel não é preço fixo, é negociável. Se você é bom pagador, se você cuida do imóvel, você tem poder de barganha. Use, negocie reajuste, peça desconto, ameace sair se puder, porque o locador também não quer perder inquilino bom. Segundo, investir com consistência. Se você escolheu não comprar imóvel, você tem que construir patrimônio financeiro. Renda fixa, fundos imobiliários, ações de dividendos.
Não precisa ser agressivo, precisa ser constante, porque aluguel sem construção patrimonial é armadilha. A segunda estratégia é comprar imóvel, mas só se fizer sentido matemático e emocional. Comprar casa pode ser a decisão certa se o financiamento tiver juros abaixo de 10% ao ano, a prestação não ultrapassar 30% da sua renda, você pretende morar lá por no mínimo 10 anos, a região tem potencial real de valorização, infraestrutura, mobilidade, desenvolvimento. Você tem reserva de emergência fora da casa. Se algum desses critérios falhar, não compre. Porque casa comprada errado vira prisão. Você não consegue vender, não consegue sair, não consegue mudar de cidade. E liberdade importa. A terceira estratégia é migrar para cidades menores ou modelo remoto. Se você trabalha remoto, essa é a estratégia de arbitragem mais forte do Brasil hoje. Você aluga em cidade pequena ou média, onde o custo é 50% menor, e mantém salário de capital. Ou você compra imóvel em cidade do interior, onde o preço ainda é humano. Mas atenção, não romantize interior. Cidade pequena tem custo baixo, mas também tem menos oportunidade, menos infraestrutura, menos rede. Avalie se você aguenta. Porque qualidade de vida não é só conta fechando. A quarta estratégia é construir identidade fora do imóvel. Essa é a mais difícil. E a mais importante. Você precisa desconectar sua identidade de adulto bem-sucedido da posse de imóvel. Porque enquanto você achar que não ter casa própria é igual a fracasso, você vai tomar decisões ruins. Você vai comprar imóvel errado só para não ser inquilino. Você vai aceitar endividamento destrutivo só para ter algo no nome. E vai destruir seu futuro. Então constrói outra base de identidade. Eu sou a pessoa que vive com lucidez, que toma decisões estratégicas, que não cai em armadilha moral. Isso é identidade forte e ninguém tira de você. Então, resumindo tudo, o que está acontecendo com quem paga aluguel no Brasil? Você está vivendo a transição de um modelo onde moradia era direito implícito para um modelo onde moradia virou ativo rentista. E nessa transição, quem joga pelo manual antigo perde, mas quem entende o jogo novo pode escolher. Você pode alugar e construir patrimônio financeiro. Você pode comprar imóvel se fizer sentido. Você pode migrar para custo mais baixo. Você pode redefinir o que significa viver bem. Mas você não pode continuar se culpando por não conseguir o que virou estruturalmente impossível. Porque a culpa paralisa, e você precisa de movimento. O jogo mudou. Você não precisa gostar, mas precisa jogar com os olhos abertos. A casa própria deixou de ser o piso da vida adulta e virou um privilégio de classe. Aceitar isso não é desistir, é parar de lutar contra a realidade e começar a jogar nela, com estratégia, com dignidade, com lucidez. Se esse vídeo colocou ordem na sua cabeça, você já sabe onde voltar. Esse canal é para quem não quer virar caricatura, nem da esquerda revoltada, nem da direita empreendedora. É para quem quer ser lúcido, responsável e livre. E se isso faz sentido para você, bem-vindo.